Olá, amigas! Olá, amigos! Eu sou o Ciano. Eu sou o Sami. Sejam bem-vindos. A mais um vídeo do nosso canal. E bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal, né? E no vídeo de hoje, vocês verão aí a escolha do nome Dandara Marielle. Quem nos acompanha no Instagram pode ver que a gente já postou sobre isso. Porém, hoje vamos falar um pouco da história dessas duas personagens. Isso mesmo. Falar o porquê que escolhemos esse nome, que é interessante. E fiquem até o final, por favor. Primeiramente, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal para quem não é inscrito. E para quem é inscrito, comente aí. Comenta aí, fala aí uma coisa aí para elas comentar. Comenta que gostou. Diga assim, gostei. Gostei. Vídeo bom. Ou então, se não gostou, coloca, não gostei. Não gostei. E Vídeo compartilhe. horrível. Compartilha aí, gente. Gostando ou não gostando. Isso mesmo. Primeiramente, é importante falar do nome Dandara. Dandara, para quem não conhece, para quem não sabe, é uma pessoa bastante interessante, bastante importante falar sobre ela. Por quê? Porque Dandara é uma líder quilombola. Um quilombo, para quem não sabe, na história, né, na linha histórica, os quilombos eram os ambientes, os locais onde os negros que eram escravizados fugiam das fazendas e iam para esses locais que, em grande parte, ficavam localizados em montanhas, isso mesmo, em serras. É o caso do Quilombo dos Palmares, que era o local de Dandara. E nesse quilombo, o que era que acontecia nesse quilombo? Os escravizados, muitos deles ainda vinham, né, ainda eram africanos, não eram nascidos aqui no Brasil, faziam o que nesses quilombos? Queriam voltar, né, a viver como eles viviam na África, de uma forma livre, praticando comércio, fazendo agricultura, de uma organização, né, onde as pessoas respeitassem umas às outras. Era mais ou menos isso que acontecia no quilombo. E a Dandara, não sabemos ainda a origem de Dandara, não sabemos a história, na verdade, né? Eu sou professor de história, não sabe se ela nasceu aqui no Brasil ou se ela nasceu na África, enfim, veio para o Brasil. Não sabemos. Infelizmente, a historiografia, né, apagou ao longo do tempo a história de personagens pretos e pretas. Infelizmente. Vocês estão cansados de saber. Pronto, não sabemos se ela nasceu no Brasil ou na África. Então, a Dandara, o que sabemos, a história sabe, é que ela teve um contato direto com o Quilombo dos Palmares desde a sua infância. Cresceu guerreira, participou de várias batalhas dos quilombolas contra as forças coloniais. Se tornou a mulher de Zumbi, teve 3 filhos. Então, por ela representar, né, essa força e esse ideal de libertação contra a opressão do sistema colonial, contra a escravidão, por ela representar esse ideal de liberdade, aí a gente decidiu colocar o nome da nossa filha. Porque a Dandara também, a gente também resolveu fazer uma homenagem a um grupo, né, que é o grupo cultural, onde Saminha teve o início aí da sua formação. Desde pequena. Isso desde pequenininha, a sua formação com a identidade afro-brasileira. E a gente resolveu homenageá-la com o nome Dandara. Eu costumo dizer que a nossa filha é uma guerreira em duas, porque ela traz tanto o nome de Dandara quanto o nome Marielle. E a gente também, além de resgatar toda a história de Dandara, a gente também quer dar visibilidade a esse nome, porque, como o Marciano falou, muitas vezes ela foi apagada da história. Ela só é vista hoje por muita gente como mulher de Zumbi. Isso mesmo. Deixando de lado todo o seu papel, porque Dandara, no Quilombo dos Palmares, era uma das líderes. Era uma que arquitetava os planos de defesa, né, e de ataque do Quilombo dos Palmares. Ou seja, ela também foi muito importante para o Quilombo dos Palmares. Isso mesmo. Colocam muito Zumbi, né, por ser um homem também, porque sabemos que, né, nossa sociedade é bastante machista, né, apaga as mulheres da história.
E ela é, infelizmente, ela é apresentada assim pra gente. Mulher de zumbi. É. E por isso, por tentarem apagar uma e por matarem a outra, a gente resolveu, né, dar essa importância à nossa filha, construir essa identidade nela desde a barriga até o nascimento, que é carregar um nome fortíssimo, que é Dandara Marielle. Isso mesmo. Eu e Samara tivemos uma formação, né, de identidade um pouco tarde. Ela vai ser privilegiada, porque vai ter os pais, né, desde criança, ensinando que ela é bonita do jeito que ela pode ser quem ela quiser, diferente, por exemplo, da nossa época, que não tínhamos isso. E que ela já tem o peso desde o nome até as origens dela. Isso mesmo. Nós, eu e Samara, somos de origem nativa, indígena e de origem afro-brasileira. Não temos vergonha de assumir isso hoje. Mas há um tempo atrás tínhamos a vergonha. Então a gente quer construir com o nome de Dandara também essa identidade desde a sua formação. Desde aqui, ela tá aqui, já tá escutando já o que a gente tá falando. Tá tendo uma aulinha já, uma base do que vai aprender quando nascer. Então, a gente resolveu colocar nomes assim de origem africana para resgatar exatamente todo esse valor que foi perdido, que foi apagado. Por quê? Nós temos aí no sobrenome, né? Temos Lima, enfim, nomes que não são de origem africana. Por quê? Porque os nossos sobrenomes, né, africanos foram apagados ao longo da história. Nesse processo árduo que foi o sistema colonial de escravidão, entrando para aí o período do Império e chegando até o dia de hoje, tudo isso foi apagado, nossa história foi apagada. Então a gente quer colocar esse novo nome, né, esse nome, na verdade, resgatando toda essa história. E então, complementando tudo isso que a gente falou, a escolha do nome Dandara Marielle tem tipo uma interligação, é assim que fala? Interligação, porque ao mesmo tempo que uma foi apagada da história, a outra foi silenciada na história, porque as duas praticamente lutavam pelos mesmos ideais, que é a quebra da opressão do povo negro. Isso mesmo, Dandara lá muito tempo atrás, em 1600 e tarará, e a Marielle no nosso presente, que foi silenciada de uma forma brutal, simplesmente por defender os ideais, né, de Dandara, que é o ideal de liberdade, contra a opressão ao povo negro, contra a opressão ao povo da periferia, praticamente os mesmos ideais que Dandara defendia há muito tempo atrás. E assim como outros personagens, foi demonizada. As pessoas demonizaram Marielle. Fala que muitos falavam, né, e falam que ela merecia morrer porque ela era feminista. Desmerece toda a história da mulher. E nós sabemos que por trás de tudo isso aí tem um racismo, né, estrutural. Grande. Isso mesmo, que pode ser um tema, né, futuro da gente falar um pouco sobre o racismo. Tanto eu como o Samara sofreu racismo aí. Coisas recentes, viu, gente? Coisas que a gente não consegue enxergar e depois que a gente tem uma formação a gente consegue enxergar. Porque é muito velado. Isso mesmo, muito velado. É uma maquiagem, o racismo do Brasil. Então foi praticamente isso. A escolha do nome foi exatamente isso. Dar visibilidade a nomes e personagens. Que foram calados, silenciados. Isso mesmo, tentando resgatar. Mortos. Tentando resgatar esses nomes, né, que tem uma importância pra gente, que é do movimento. Então, deixe seus comentários aí. Se gostaram do vídeo ou não, deixe seus comentários. Compartilhem. Dê dicas, diga, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Faça tal coisa, que a gente acha bacana isso, a gente vai tentar fazer. É porque, tipo, pode passar algumas coisas que a gente não perceba, mas quem tá assistindo possa perceber, possa vir várias dúvidas na cabeça. Isso mesmo, não tenham medo de comentar. Rocha o dedo. Isso mesmo. Até mais, pessoal.